por essa noite que o Senhor tem nos abençoado para estarmos aqui celebrando o seu nome maravilhoso. Irmãos, abre a Bíblia aí no livro de Isaías 53, um texto bastante conhecido e amado da igreja. Isaías 53. Nós vamos estar lendo do 3 ao 5. Glória seja a Deus. Cada pessoa que aqui está, pelas pessoas que estão acompanhando através da internet, aqueles que ainda durante a semana, durante o mês, daqui a algum tempo vão estar acessando esta live. E eu creio que o poder de Deus ele é tão maravilhoso, porque é vida. Nós não estamos lidando com algo morto aqui no lugar, nós estamos lidando com algo vivo, poderoso, o poder de Deus. Então ele está atuando tanto aqui de perto como de longe. A palavra do Senhor diz isso, que o nosso Deus é um Deus tanto de perto quanto de longe. Ele é maravilhoso para estar atuando em qualquer tempo, que alguém abriu o coração para crer nele. Amém? Diz assim as Escrituras, lá no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido Pai, nós estamos aqui com algo muito valioso entre toda a Escritura, que para nós vale muito mais do que o ouro, do que a prata, porque ela é o que nos direciona tanto para viver aqui na terra uma vida justa, como o Senhor tem nos chamado, mas aponta os céus também. Mas nós sabemos, Pai, que aqui está o cerne daquilo que foi o pagamento pela nossa salvação, e também para que nós possamos viver uma vida aqui com as tuas grandes misericórdias vindo em direção até ao nosso corpo, trazendo saúde. Pai, nesta noite eu invoco o teu poder no nome de Jesus Cristo para cura e libertação, na direção de se espalhar, Pai, esta mensagem, seja aqui dentro da igreja, seja fora dela, aonde estiver atravessando, quem sabe até um outro país, mas aonde tiver uma pessoa que acredita no Senhor e no teu senhorio e na tua autoridade, que esteja acontecendo milagres para a honra e para a glória do teu nome. A invocação, Pai, do teu poder neste culto, nessa noite, é para que o Senhor esteja, Pai, trazendo a misericórdia de cura e libertação. Mas se o Senhor quiser atuar em outras áreas, o Senhor é rei e tem todo o direito de atuar como o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para o nosso Deus. Irmãos, enquanto eu buscava uma direção de Deus nesse dia para, nessa noite, compartilhar com os irmãos algo dos céus, do coração de Deus, o Senhor tem me dado essa palavra aqui, que mostra para nós o amor de Jesus pelas nossas vidas, irmãos. Quando a gente olha a crucificação e a gente sabe que o preço que Jesus pagou ali no Calvário para a nossa salvação foi o seu sangue, vertendo todo o seu sangue ali para a nossa salvação. Mas dentro desse pacote da salvação, nós sabemos que o Senhor ele trouxe maravilhas
restaurados. Irmãos, para pensar cada chicoteada que Jesus levou e aqueles momentos que a gente está enfrentando uma luta de enfermidade, um problema que às vezes vem na nossa vida e que nos tira a paz, e aí a gente vai para a oração, a gente busca através da unção e a gente vê a misericórdia de Deus se estendendo e trazendo vida naquilo ali que estava com uma sentença, quem sabe até de morte. Como é maravilhoso o nosso Jesus. Nessa noite eu gostaria de falar um pouco aqui sobre essa questão de enfermidade, que é uma luta tremenda que o ser humano enfrenta. Enquanto tem saúde, todo mundo diz assim, até quando vai dar felicitações de aniversário, que tenha muita saúde, porque o resto a gente conquista, né? Tenha muita saúde, porque a saúde ela é importante, mas quando falta saúde, quando a enfermidade bate a porta do lar, é um grande inimigo que vem e que tira o conforto, tira a paz, tira o sossego, e a pessoa começa a correr atrás de recursos, que não é errado, nós precisamos de buscar ajuda para que possamos então ser restaurados. E aqui nós vemos que o nosso Jesus ele tem autoridade, irmãos, sobre as enfermidades. Nós vemos que o nosso Jesus ele tem autoridade sobre aqueles problemas que trazem dor no corpo das pessoas. Amém? Agora nós precisamos entender as fontes, por onde vêm essas enfermidades. Nós vamos nos deter hoje aqui em alguns textos que mostram para nós que a maioria das enfermidades elas acontecem devido ao pecado em nossa existência, em nossas vidas. Mas existem exceções. Existem exceções porque quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vamos ver um homem que era sadio, tanto na vida dele física, como também na sua vida espiritual. O Jó era um homem que ele tinha os seus filhos, e os seus filhos às vezes não davam muito ouvido para a questão de santidade, reverência a Deus, e Jó se preocupava tanto com isso que a Bíblia diz que ele se curvava diante do Senhor e pedia perdão pelo pecado dos seus filhos. E aí um dia então, quando Satanás observa Jó, e aí o Senhor fala com Satanás e diz: observaste meu servo Jó como ele é fiel? Satanás diz: claro, depois de tudo que tu entrega para ele, com certeza ele vai ser um homem temente a ti. E ali começou, irmãos, não a questão de enfermidades e problemas na vida de Jó por causa de pecados consumados pelo próprio, mas por causa de uma provação, e que o Senhor estava ali mostrando e provando que Jó ele tinha um coração voltado para Deus, não porque Deus tinha dado para ele saúde, riqueza, prosperidade, bênçãos, mas o coração de Jó estava na mão de Deus, e isso era a diferença. E nós sabemos que Jó teve grandes perdas. O livro mais triste que a gente vê de sofrimento humano na Bíblia é o livro de Jó. Mas Jó em si mesmo, ele não pecou, ele foi provado. E depois de provado, passou pela perda dos filhos, pela perda das suas riquezas, e ele passou pela perda da saúde, irmãos. O homem teve lepra. Satanás tocou na carne de Jó, e o Senhor disse: na alma dele tu não toca, porque ela é minha. E Satanás não pode avançar limites que não são autorizados pelo Senhor.
necessidades aqui nessa terra. Amém? Nós olhamos aqui o livro de João, capítulo 5. Nós vamos ver ali que tinha lá em Jerusalém um tanque chamado Betesda. E era um pavilhão com 5 alpendres, ou seja, era um lugar de muita extensidade. Mas nesse lugar que tinha o tanque de Betesda, ali havia uma multidão de pessoas moribundas.
Betesda. E aí, ele se retirou rapidamente porque a multidão era grande, e antes que vissem que havia um milagre fora do tanque, ele foi rapidinho, porque ele entrou ali exatamente por causa daquele paralítico. A Bíblia, se nós for analisar o texto, vai dizer que Jesus sabia o tanto de tempo que aquele homem estava sofrendo. Porque o nosso Deus, ele conhece toda a nossa história antes mesmo que a gente abra a boca para contar detalhes. O Senhor sabe da gente desde a nossa infância, o que se passou na adolescência, na mocidade, no tempo da maioridade, enfim. O Senhor conhece tudo, irmão, sobre nós. Mas a Bíblia diz algo muito interessante sobre a história desse homem, que Jesus, nessa hora, ele não ficou ali dentro do lugar onde o homem fora curado. Aí começaram a perguntar para o homem: como é que tu está carregando a cama? Hoje é um dia de sábado. Tu não pode carregar uma cama, tem uma lei para tu trabalhar no sábado. E ele disse: eu não sei, eu só sei que quem me curou disse para mim tomar a cama nos meus ombros e levar para casa, e eu vou levar. Mas quem te curou? Eu não sei quem era. Um homem veio aqui e me curou. E aí a Bíblia diz que depois de uns dias, Jesus está dentro do templo e reconhece o homem lá dentro do templo. E Jesus se aproxima dele e diz assim: tu fostes curado, agora não peca mais, para que não venha te ocorrer coisa pior. Tu fostes curado, mas não peca mais, para que não venha te ocorrer coisa pior. Aqui nós vemos, irmãos, que o pecado, que a enfermidade, a paralisia que parou a vida daquele homem foi o pecado. E quando Jesus curou ele, perdoou o pecado também, mas ele veio com a advertência: não peca mais, porque senão pode vir coisa pior sobre ti. Aí nós olhamos a palavra de Deus também, quando mais um paralítico é curado por Jesus, e está registrado no livro de Marcos 2. Aquele paralítico, irmãos, que Jesus estava lá numa casa e estava ali pregando a palavra do Pai e trazendo ali as revelações, e encheu de gente que nem na porta tinha como entrar alguém. E aí os amigos pegaram lá um paralítico que estava numa maca, numa cama, tiraram um telhado e desceram aquele homem bem na frente de Jesus. O paralítico veio parar de paraquedas na frente de Jesus, por causa dos amigos que trouxeram ele. Quando Jesus olhou para ele, viu a fé que tinha ali. Toda vez que Jesus for fazendo a graça da autoridade para a cura divina, libertação ou outro tipo de milagre, primeiro ele vai olhar para nós, onde é que está a nossa fé. Que tamanho de fé nós temos? Se nós estamos realmente com fé ou só emocionados. Jesus viu fé, tanto naqueles amigos quanto no paralítico. E aí Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Os fariseus que estavam na volta ficaram pensando. A Bíblia diz que Jesus observou que no íntimo do coração deles, eles estavam arrazoando para dizer assim: quem é este que perdoa pecados? Mas olha que ousadia. E aí Jesus então diz: para que vocês não fiquem arrazoando em vossos corações, e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para curar enfermidades, eu te digo: levanta e toma teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele paralítico se levantou dali e foi para sua casa também com aquela cama. Eu creio que a porta lá, o pessoal abriu aí para ele passar com a cama, não foi mais para o telhado, porque houve milagre naquele lugar. Irmãos, nós precisamos entender que o pecado na nossa vida, quando não confessado, o pecado em nossa vida, quando nós não buscamos diante do Senhor por perdão, ele acarreta muitas vezes em situações que trazem dor no nosso corpo, trazem enfermidade, às vezes até espíritos demoníacos de possessão com enfermidade. Um dia tinha lá um surdo mudo e Jesus, para trazer a cura na vida daquele surdo mudo, Jesus
operador de milagres é a fé, irmãos. E Ele tem todo o poder, independente de qual foi o tamanho do pecado. Ele tem o poder para perdoar o pecado e Ele tem o poder para remover a ação do pecado, que é a enfermidade, que é a dor, que são outros tipos de problema. E existe uma outra enfermidade, irmãos, e essa foi dada por Jesus também para a nossa cura e que nós precisamos entender. Hoje em dia, eu acredito que os maiores problemas de enfermidade que acontecem até não são só externos. Antigamente, quando se ouvia falar de câncer, parece que o câncer era a coisa mais horrível que existia. Mas agora, de um tempo para cá, quando se ouve falar de depressão, quando se ouve falar de problemas que são para a psiquiatria, a gente vê muitas pessoas sendo ceifadas novas, e não é por causa de outras pessoas, é de si mesmo. Quantas pessoas estão indo ao suicídio por causa de problemas que não conseguem vencer e que está acarretado na alma? Que há um desconforto emocional, pessoas que foram, quem sabe, ofendidas, magoadas, chateadas, não foi resolvida a causa, aquilo acabou se tornando um câncer espiritual, aquilo acabou se tornando algo, uma ferida invisível, mas que dói, ela sangra toda vez que é pensado sobre o assunto. E daí, irmãos, eu vejo a palavra de Deus vindo com grande autoridade para cima da gente, não para nos colocar contra a parede e dizer para nós, você é obrigado a fazer isso por causa dos outros. Não, é para que nós sejamos curados, é para que nós sejamos abençoados. Eu fico olhando, irmãos, aquela passagem lá quando o povo de Deus saiu de dentro do Egito e andava pelo deserto e estavam fazendo coisa errada, pecando contra o Senhor. Aí o Senhor ficou irado e permitiu que serpentes abrasadores do deserto vinham e picavam o povo e matavam. Estavam matando. Aí Moisés se levanta no clamor, ora ao Senhor e diz assim: Senhor, a gente saiu lá do Egito para morrer aqui no deserto, Senhor, tem misericórdia. As cobras estão picando o povo, estão matando o povo. O Senhor disse: Moisés, pega tudo que é objeto de cobre e de ouro, faz uma serpente de metal e levanta ela sobre uma haste aí nos acampamentos de vocês. Aonde tiver uma pessoa que for picada pela serpente, faz ela mirar para a serpente de metal que eu mandei fazer, porque ali está uma ordem minha, a pessoa será curada. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, irmãos, obedecendo ao Senhor. E aquelas pessoas dizem que até os que estavam muito mal, que já não conseguiam nem erguer a cabeça mais, não tinha mais tino, vinha alguém e mirava a cabeça dele e fazia ele olhar para a serpente e aquela pessoa ficar curada, porque tinham estabelecido uma autoridade do Senhor ali, naquele tempo, naquele momento, para que aquelas vidas fossem curadas. Aí nós vemos nas Sagradas Escrituras, irmãos, a única oração que Jesus deixou para nós como padrão. As demais orações é para nós nos basear mais ou menos nesse padrão, para nos aproximar de Deus e saber como chegar até Ele, para orar e engrandecer o Senhor e buscar aquilo que necessitamos. A oração do Pai Nosso, Jesus, ele mostra ali no livro de Mateus, capítulo 6, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se vós não perdoardes os homens que vos ofendem, jamais o vosso Pai vos perdoará também. Irmãos, olha que jogo de cintura. Pai, perdoa as minhas ofensas do mesmo jeito que eu lido com as pessoas à minha volta que me ofendem. Ali o Senhor está estabelecendo algo. Do jeito que vocês querem o meu perdão,
fazendo para Ele, para nós mesmos. Ele diz assim, ó, qual é um dono aí de uma propriedade que seja do Senhor, que tem o seu servo. Quando o servo aprontar a sua tarefa de trabalho na lavoura e ele vir para casa porque terminou o trabalho lá, o seu Senhor, ele não vai dizer vem para a mesa e te alimenta porque está na hora. O seu Senhor vai dizer prepara a
dizer: depósitos com o Senhor, depósitos com Deus, de uma vida que possa glorificar a Deus com o teu testemunho, orações na presença do Senhor, crédito à palavra de Deus, jejum, busca pelo Senhor. Não procure mais faltar cultos na presença de Deus, mas a cada um que você vier, venha para que você receba mais, para que você esteja depositando no celeiro de Deus. Irmãos, Jesus, quando ele disse assim, ó: não ajunteis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem elas consomem, os ladrões vão lá e roubam, mas amontoai para vocês tesouros nos céus. Depósitos com Deus, irmãos. Comece a fazer isso pela tua vida, pela tua família. Aleluia, Pai querido, maravilhoso. Eu estendo a oração agora diante de Ti após ter entregado esta mensagem. Jesus, obrigado porque o Senhor nos mostra a Tua misericórdia. Eu posso ver, Jesus, as Tuas mãos voltadas aqui para a igreja e mostrando os sinais dos pregos que elas foram pregadas na cruz. E essas mesmas mãos estão em direção ao enfermo agora. E está removendo a dor, está removendo a enfermidade, está removendo agora aquela doença que o médico disse que seria para o resto da vida, tomando um tratamento, remédios. Mas Jesus está pondo um fim agora e dizendo: eu olho para Ti com misericórdia. Aleluias, aleluias. Creia no poder de Deus. Deixa Jesus olhar na fé dentro de ti e saber que Ele pode tocar em você. Aleluia. Quem sabe você aqui dentro da igreja está tudo certo, mas você conhece uma pessoa lá fora que está necessitada da misericórdia. Estende essa oração sobre ela. Pai querido, maravilhoso, vai passeando agora com a Tua mão de poder. A Tua palavra, Pai, foi ensinada nessa noite acerca do perdão. Nós não podemos guardar as ofensas dentro de nós, Jesus, porque isso causa doença, causa enfermidade, prejudica nós mesmos, Senhor. E o Senhor nos mostra essa ligação de misericórdia quando o Senhor ensina que se nós quisermos ser perdoados pelo Teu poder tão grande, nós precisamos mostrar ao Senhor de que jeito deve ser feito isso, com os nossos semelhantes. Jesus, ensina o nosso coração a Te servir. Quebra o orgulho nesta noite, Pai. Quebra, Jesus, e dá um coração contrito, um coração manso, humilde na presença do Senhor, que possa ouvir a Tua voz e possa se colocar diante de Ti para ser abençoado, Pai. Quantas pessoas que carregam uma enfermidade que tem
muitos anos atrás ela fez um aborto e isso tem tirado o sossego dela nos últimos dias de tal maneira que ela não consegue dormir. Porque tem um demônio que está vindo cobrar este sangue inocente e tem vindo atormentar, mas essa mãe está se colocando agora diante de Deus e no nome de Jesus eu ordeno a esse espírito demoníaco, larga essa pessoa de mão e nunca mais volte, em nome de Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, vai estendendo a tua mão sagrada agora, Pai, sobre as famílias e liberando o poder de cura, liberando o poder de saúde. Jesus, imunidade forte estabelecida pela graça de Deus derramada através deste culto. Pessoas que tinham facilidade para estar pegando gripe agora, entrada de inverno, mas agora vai estar recebendo a vitamina C que vem do Cristo que morreu na cruz. Aleluias! O poder de Deus desce agora sobre as crianças, Pai amado, sobre a garganta delas, Jesus, e aonde tinha a facilidade da infecção, agora recebe o toque da mão de Deus, recebe o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluias, aleluias. Na perna direita que tem doído nos últimos dias, uma dor incessante, mas agora está sendo curada pela mão de Deus. Aleluia, Jesus, glorificado é teu nome. Eu quero te agradecer, Pai, porque essa live ela vai chegar num hospital por esses dias e uma pessoa enferma, desenganada pelos médicos por causa de um câncer, ela vai estar acessando essa live e o Senhor está transmitindo um poder sobre essa vida agora, para que ela seja removida este câncer e esta vida seja prolongada para a glória do nome do Senhor. Oh Deus de mistérios que passeia neste lugar, eu oro agora, Jesus, por um campo. E agora, Jesus, o Senhor me mostra animais que estão enfermos. E ultimamente eles têm sido muito sido com remédio e consultados com veterinários. Mas o Senhor está me mostrando uma maldição adquirida neste campo. E no poder do nome de Jesus eu estou liberando o poder de cura neste campo agora. E esses animais, eles recebem a bênção de Deus por causa de uma pessoa que está escutando essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja Deus.